Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre os aspectos jurídicos na construção civil. Nosso convidado, o advogado Rafael Emiliano de Almeida. Rafael, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer retornar aqui na Santa Cecília e ao Constru Business. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta fora aqui da pauta do dia, já logo para informar para os nossos telespectadores. Quais os cuidados que um comprador deve ter ao adquirir um imóvel na planta? Quer dizer, aquele imóvel que tem um plantão e tem um sonho dele ser construído, né? Tem um terreno e um plantão de vendas. Que cuidados ele deve ter? Exatamente, Roberto. Na planta é aquele imóvel que você compra o sonho, né? Compra a expectativa. E justamente por você comprar algo que ainda não está construído, o memorial da incorporação é o primeiro passo. O que é o memorial da incorporação para o comprador saber? Memorial da incorporação é o registro da incorporação na matrícula do imóvel. Então, o primeiro passo é solicitar para o incorporador a entrega da matrícula do imóvel, que é a vida, né? Como se fosse o registro civil, porém existe também o registro imobiliário que demonstra tudo o que aconteceu com aquele imóvel. E aí é importante que exista o registro do memorial da incorporação, que é onde vai constar quantos pavimentos o prédio tem, qual o espaço de garagem, o que é feito com as áreas comuns. Junto a esse memorial de incorporação, o incorporador é obrigado a arquivar uma minuta futura da convenção. Isso é muito importante também, por exemplo, hoje em dia em que há muitos compradores investidores, né? Foi-se a época em que 100% dos compradores eram compradores para residir. Então, hoje, muita gente compra imóvel em incorporação com finalidade, com escopo de investimento, para comprar, para fazer Airbnb. Então, é importante analisar também aquela convenção para verificar se aquele projeto, aquele layout do empreendimento atende à expectativa de investimento do investidor. Por exemplo, eu posso fazer Airbnb naquele empreendimento? Já tive casos de clientes que compraram para investir num empreendimento cuja minuta prévia previa a vedação de Airbnb. Era um residencial ali exclusivo, com uma expectativa de construir um layout mais íntimo, né? Então, eles não queriam, naquele tipo de projeto, abrir para Airbnb, uma circulação muito grande de pessoas, e o comprador comprou para fazer Airbnb. Então, vejam a importância de analisar o memorial, de analisar a convenção, a minuta prévia de convenção e, claro, sempre o histórico da construtora. Quais são os outros empreendimentos que aquela construtora fez, quem são os sócios, pesquisar se tem ações na justiça, reclame aqui, qual tipo de reclamação mais comum que os consumidores têm a respeito daquela incorporadora. Esses são os pontos mais importantes. Importante também, né, é lembrar que ele deve analisar o memorial descritivo do empreendimento, né? Então, a parte técnica do empreendimento. Então, que tipo de piso vai ser colocado nos apartamentos, se vai ser entregue com piso, se não vai ser entregue com piso nos quartos, a disposição, a vaga da garagem também, a localização, isso está no memorial de incorporação, mas a vaga da garagem, a minha vaga não cabe no meu carro. Então, procurar saber, porque o prédio, eu falo, o prédio, a venda de um imóvel na planta é igual o neném na barriga da mãe. Você faz a ultrassonografia, tem lá, tem os bracinhos, normalmente a cabecinha, os bracinhos, os pezinhos. Então, você sabe o geral, como ele vai ficar. Agora, os detalhes, exatamente, se a fachada vai ser revestida, se não vai. Então, é importante demais. E outra coisa, quem tem dúvida,
consulta um advogado. Exato. É tão pouco, pelo valor investido, né? Isso, Consultar com um certeza. advogado, se tem dúvida. Consultar um advogado, mas acho que são as dicas interessantes. Outra coisa, quem fez uma proposta se arrependeu, não vai dar. Isso já aconteceu comigo. O primeiro imóvel que eu ia comprar, eu não cheguei a assinar a proposta, mas eu pedi para fazer o contrato, pensei o final de semana e desisti e tal, que é um direito que todo mundo tem, né? Mas, por exemplo, mesmo assinado uma proposta, né? E depois um contrato, já são duas perguntas. Qual o prazo que a pessoa tem para, olha, eu me arrependi, eu quero desistir? A lei hoje, a lei de incorporações, ela faz menção ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito de arrependimento imotivado. Isso é importante também. Às vezes o adquirente ele quer desistir, a incorporadora fica solicitando motivo, né? Mas por que você quer? Então é importante dizer que esse direito de arrependimento ele é imotivado no prazo de 7 dias a contar do contrato. Então, fiz a proposta inicial ali. Aquela proposta tem força de contrato? Não tem, ela é uma mera proposta. Se a construtora já tivesse todos os elementos, a incorporadora, ela já faria diretamente o contrato. Ela não fez, ela fez a proposta. Posso desistir? Posso, a qualquer tempo. Por quê? Porque o direito de arrependimento ele se conta de 7 dias a contar do contrato preliminar. Então, fiz o contrato, eu tenho 7 dias a contar desse contrato. Muito bom. A outra dúvida, né, hoje menos, né, mas um tempo aí da crise, nós tivemos aí várias desistências dos apartamentos, aí não é arrependimento, seria desistência, o imóvel está no meio, a obra está no meio, está no começo, está no fim, a pessoa, aconteceu algum problema, né, e não teve acordo, né, que sempre é interessante fazer o acordo. Por exemplo, no nosso caso, a nossa empresa, a NG Plus, no grupo NG Life também, a gente dificilmente retoma o imóvel do cliente, só quando o cliente realmente age de má fé, dizendo assim, porque qualquer tipo de negociação a gente faz com o cliente. Renegocia, reparcela, deixa um prazo sem pagar, 6 meses, 1 ano, caso de falecimento, de perda de emprego. Quer dizer, não tem como, é muito difícil o cliente... Agora, quando não dá mesmo, às vezes não, pode ser que não seja nem má fé, mas Sim, ele não dá, não consegue mais. Né? Aconteceu um problema, quebrou e tal, aí não tem jeito. Aí como funciona nesse caso da desistência do cliente depois da obra continuar? O que diz a lei? O que diz a lei? A lei, primeiro, é a própria lei de incorporações, né, a 4591 de 64, no seu artigo 68A, mais especificamente, que mudou em 2018, justamente para corrigir isso. Porque veio uma chuva, na época de crise, veio uma chuva de desistências, não quero, não posso mais arcar com o imóvel, tô devolvendo, toma aqui ó, o direito. Ou então, né, hein, Rafael? Então, porque passou a ser um péssimo negócio naquele momento. Também, um empreendimento, né? Que não valorizava, o dinheiro valorizava mais, então as pessoas devolviam simplesmente, porque eu não acho que é um bom negócio. Exatamente. Aí devolvia naquela época. Então, eu estava expectando dobrar, né, o meu investimento, mas não está tendo a procura que eu esperava, então tô devolvendo. Só que aí a gente pensa pela cabeça do consumidor, mas e se a gente pensar pela cabeça do incorporador? Imagina um empreendimento em que 80% das pessoas falam, não quero mais. Como é que ficam aqueles 20%? Então, o contrato de incorporação, que são essas compras do imóvel por construir, a gente tem que pensar que ele não tem uma feição individual naquela compra player versus player. O contrato de incorporação ele tem uma feição coletiva. Por quê? Quando eu estou falando de uma incorporação, eu tenho 100 famílias, 100 sonhos que estão sendo realizados ali por meio daquele empreendimento, e se eu tenho metade dos desistentes, como é que fica aquela outra metade? Lembrando que o incorporador ele sobrevive do rendimento da aquisição. E o problema, né, Rafael, é que ele tem que devolver o dinheiro para a pessoa. Então, além de ele não receber, de não entrar aquele recurso, ele tem que devolver o recurso. Isso quebra o empreendimento. Aí eu tenho a quebra dos outros 50 que nada tinha a ver com isso, eu quebro o empreendimento, eu tenho todas as famílias de pessoas que trabalham naquele empreendimento, os prestadores, então isso tudo é muito grave. Para evitar esse tipo de coisa, a lei mudou em 2018 para prever que tanto no inadimplemento, quer dizer, a quebra de contrato pelo comprador, quando ele deixa de pagar, quanto na desistência imotivada, então é importante deixar claro que a lei equipara essas duas situações, seja eu não podendo mais pagar, seja eu estando em dia e não querendo mais a unidade, a lei equipara e fala em distrato. Nesse caso, aplicam-se as multas previstas lá no artigo 68, que é de 25%, caso o imóvel não esteja submetido a patrimônio de afetação. A maioria dos empreendimentos hoje estão submetidos a patrimônio de afetação. É importante o adquirente entender isso.
basta olhar a matrícula, vai ter a averbação de patrimônio de afetação, que quer dizer que aquele patrimônio ele é fechado para obrigações de terceiros. Então, os créditos só podem ser usados naquele empreendimento, assim como não pode haver penhora ou pagamento de dívidas terceiras que não do empreendimento. Para quê? Justamente para privilegiar aquela coletividade de pessoas que estão acreditando naquele projeto. Então, se houver o patrimônio de afetação, a multa é de 50%. Por isso que você bem comentou, Roberto, que é bom sempre o bom senso e o acordo. Não havendo acordo, vai ser aplicada essa multa e a incorporadora tem condições de fazer valer essa multa judicialmente. Muito bom. Acho que está bem esclarecido aí. As dúvidas podem depois vir por aqui pelo programa que a gente responde, né? O que são os litígios de obras? Litígios de obras. E quais os tipos mais comuns enfrentados atualmente pelo setor da construção civil? Roberto, litígio de obra são aqueles litígios que são comuns durante a etapa de construção do empreendimento. Então, são litígios com o terrenista, são litígios com os prestadores. E tem uma peculiaridade, porque você tem um empreendimento em andamento. Você tem o descumprimento de um prestador lá que via fazer a fundação, por exemplo. O incorporador, ele não é necessariamente construtor, ele não faz tudo. O incorporador, ele é um empresário que gere o negócio. Então, há muitos subprestadores envolvidos. E se um subprestador que faz a fundação descumpre o contrato ou erra a estaca, erra o tamanho de uma estaca no meio do empreendimento? O incorporador, ele não pode esperar uma ação judicial para rescindir um contrato. Então, as ações que envolvem a obra, ela tem uma peculiaridade que exige uma expertise própria. Quer dizer, como é que eu faço para substituir esse prestador? Como é que eu faço para preservar a prova para poder discutir isso judicialmente depois? Então, são esses litígios entre os prestadores, são litígios com os adquirentes, vizinhos por não fazer os estudos prévios, as sondagens, qual que é o impacto que o empreendimento traz nos prédios vizinhos. Então, todos esses tipos de litígios são chamados de litígios de obra porque decorrem da obra, né, do empreendimento. Certo. E a maioria dos casos chega à justiça ou tenta ser sempre um acordo? O teu escritório, por exemplo, sempre tenta um acordo, sempre um acordo em primeiro lugar. O acordo é bom, mas infelizmente esses casos acabam sendo discutidos na justiça, porque as pessoas elas se veem numa posição privilegiada porque falam, o incorporador depende de mim. Se eu atrasar aqui, ele vai atrasar todo o cronograma físico-financeiro, então ele está dependente de mim. Então existe uma crença falsa de que o incorporador está na mão de todo mundo, quando na verdade não. Eu preservando a prova adequadamente, eu discuto isso judicialmente e aí eu tenho condições de sair sem nenhum prejuízo, de garantir aquela troca rápida de prestador ou aquela situação urgente que eu precise resolver e ainda obter indenizações pomposas aí grandes. Então, teve um caso, só citando, teve um caso nosso, muitos anos atrás, que a cerâmica começou a descolar do prédio. E essa cerâmica deu problema em vários outros prédios, até shoppings da cidade. E foi constatado realmente um defeito. É óbvio que vários prédios que aplicaram essa cerâmica, foi constatado um defeito de fabricação. Né? E aí a cerâmica caía, tinha o risco de matar alguém. Então a gente teve que... fez a prova, que você falou, constatou a prova, IPT, Falkenbauer, fez o laudo, 2 laudos, constatou o problema e a gente teve que fazer para depois entrar na justiça, porque o risco, primeiro que a gente não podia deixar de atender o cliente, Sim. E segundo que o risco de cair uma cerâmica e matar alguém era grande. Então, é justamente esse caso que você falou. As pessoas às vezes não conseguem parar para ter uma demanda, até porque demoram 5, 6, 10 anos aqui na justiça. Exatamente. Uma prática comum também nesses casos é fazer a prova isenta. Existe uma ação que é chamada de ação de produção antecipada de prova. Você não vai discutir a ação, as indenizações, você vai apenas preservar a prova de um fato. Só que mesmo assim demora 6 meses, demora 1 ano. O incorporador não tem esse prazo. Algo que a gente tem adotado bastante em contratos grandes é contratar um engenheiro perito externo que não seja vinculado a nenhuma das duas empresas, nem ao prestador de serviço, nem ao incorporador, para estar presente e fazer uma perícia privada. Notifica-se todas as partes envolvidas para participarem disso, fornecerem considerações, o perito privado emite um laudo, preservei a situação,
mando fazer, contrato uma nova empresa, porque eu não posso parar, mas aí eu tive a preservação da prova. O que a gente vê hoje, as incorporadoras ali com pressa de não perder tempo do cronograma, substitui sem esse cuidado de preservação da prova. E aí quando você vai discutir isso lá na frente, mas quem que causou o vício? Já teve vários prestadores depois, então a preservação da prova ela é muito importante também nesse tipo de litígio de obra. Sim. Bom, a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é aspectos jurídicos na construção civil. Nosso convidado, Rafael Emiliano de Almeida, advogado. Rafael, pensando na prevenção, que cuidados o incorporador pode adotar ainda na fase inicial do empreendimento para reduzir significativamente os riscos de litígio ao longo da obra? Bom, pensando nesses tipos de litígio que a gente está conversando, Roberto, existem algumas precauções. Por exemplo, o diário de obra que fica a cargo do responsável técnico, né, segundo a ABNT. Então, esse diário de obra, quanto mais específico ele for a respeito dos incidentes de obra, mais proteção isso traz ao incorporador. Por exemplo, qual horário que um prestador chegou na obra? Qual horário que ele saiu? Qual horário que a máquina que ele contratou chegou até a obra? Qual foi a falha, o incidente de obra que aconteceu? Registrar tudo isso é importante porque isso faz prova futuramente. Exigir garantias de contratos mais vultuosos. Por exemplo, uma fundação de um empreendimento muito grande pode ser um contrato milionário. Será que aquele prestador, se ele errar, se ele falhar, ele teria condições de indenizar suficientemente? Exija um seguro desse prestador. Olha, me apresente então uma apólice de seguro de responsabilidade civil, senão eu não te contrato. E o incorporador, como centralizador de todos esses serviços, ele está com a faca e o queijo na mão para fazer exigências mesmo. Olha, eu posso contratar qualquer um, por que eu vou te contratar? Me forneça então uma garantia de que se você errar, eu estou resguardado. Exigir também, o incorporador, que os subprestadores assinem os contratos como avalistas. Porque um CNPJ, o que é um CNPJ? Um CNPJ é uma abstração, é uma ideia. Ele fecha a empresa e acabou. Como é que você faz para ir atrás daquelas obrigações, daquelas indenizações? Então, botar a pessoa física dos sócios dessas empresas como avalistas. Porque um avalista ele responde conjuntamente. Então, se a empresa fechar, eu não vou ter problema para receber, porque eu vou ter a pessoa física do sócio para ir atrás. Adequação de contratos, a lei tem mudado muito. Foi a lei dos distratos em 2018, a lei do SERP em 2022, a Marco Civil das Garantias em 2023. A gente teve a norma das garantias, que foi uma norma da ABNT que mudou em 2023 também, para prever prazos de garantia diferenciados. Então, a garantia geral do empreendimento, que pode ir de 5 a 10 anos, dependendo do caso, ela é para a garantia de solidez da obra. E a garantia das esquadrias? E a garantia de pintura? Será que por exemplo, Exato. Tem prazo de garantia do produto. Será que esses prazos eles são de 5 anos? Será que são de 10 anos? Então, a ABNT editou a norma das garantias em 2023 para especificar prazo por prazo. Hoje, a gente lá no escritório criou uma tabela que a gente faz um anexo dos contratos com os adquirentes, para dizer que os prazos de solidez da obra são de 5 anos, conforme lá prevê o 618 do Código Civil. No entanto, os prazos que não digam respeito à solidez da obra e que digam respeito à qualidade de produtos devem observar a norma das garantias. A gente cita a norma da ABNT conforme anexo. E aí a gente coloca um anexo contratual com todos os prazos e com as condições para exercício dessas garantias. Porque a ABNT, a norma de 2023, ela fala, por exemplo, que o adquirente ele tem que respeitar o manual do proprietário. Exatamente. E Isso aí tudo a gente coloca no manual do proprietário. Essas garantias, Perfeito. A gente coloca no manual do proprietário muito bem, detalhada, né? Inclusive, a gente orienta o que o condômino deve fazer para evitar problemas futuros. Perfeito, Roberto, Inclusive, perfeito. modo de limpar uma torneira, modo de limpar um granito, o cuidado que ele tem que ter numa fachada no prédio para estar na garantia, a limpeza. Perfeito. Isso é importante Isso tudo informar, tem que constar, porque, veja, a gente tem que olhar a cultura. Quando a gente compra um veículo,
de 50 mil reais. A pessoa fica super preocupada com os prazos que ela tem que levar na concessionária. O que eu tenho que fazer? Poxa, mas se eu levar no mecânico, eu vou perder a garantia. Então, eu tenho que levar na oficina credenciada da concessionária. Aí a pessoa compra um imóvel de R$1 milhão e não se preocupa com isso. E chama lá um prestador qualquer, sendo que ela tinha o acionamento da garantia da assistência técnica. Ela podia acionar a assistência técnica, mas não. Ela contratou um arquiteto que foi lá, quebrou tudo, fez um monte de coisa errada sem consultar os manuais, sem consultar os projetos. E aí acabou prejudicando o imóvel e depois vai alegar o vício construtivo, né? Então, hoje a gente tem uma decomposição, uma divisão do conceito de vício construtivo. Quer dizer, o vício construtivo propriamente dito é aquele que decorre, de fato, do incorporador, da concepção ou de uma falha, um defeito durante a etapa de execução. No entanto, também é vício construtivo aquele que decorre da irregularidade de uso ou do prejuízo direto causado pelo próprio adquirente, a falta de manutenção. Tudo isso dá origem também àquilo que a engenharia chama de patologia ou anomalia construtiva. Para o direito é vício, mas a engenharia chama de patologia ou anomalia. E a causa, ela é variada. Então, eu tenho que analisar muito bem nesses tipos de demanda, saber distinguir o que advém da falha propriamente da incorporação e o que advém de uma falta de manutenção ou de uma irregularidade de uso e prejuízo direto. Tivemos, por exemplo, um caso recente em que a administração, né, o condomínio instituído na pessoa de todos os seus moradores, processando a incorporadora por um suposto vício construtivo de umidade. Aí um pavimento acabava gotejando no pavimento anterior e alegava-se um vício ali na proteção, na manta, né, do andar para o outro. Foi-se perceber que não existia manta e nas recomendações no manual do síndico, no manual do proprietário, estava lá que aquele pavimento não podia ser lavado com VAP. No dia da perícia, a gente chega lá com o perito e está o faxineiro do prédio com a VAP lá, bonitão, jogando água. E a gente foi perceber que, na verdade, era uma irregularidade de uso. Nesse caso, foi certificado e a incorporadora não teve prejuízos. É claro que existem, sim, os vícios construtivos, mas também existe a irregularidade de uso. O que é muito questionável, a gente tem só 2 minutos, né? São, por exemplo, as trincas nos apartamentos, né? Porque, embora as fundações sejam profundas, né? Os primeiros andares e os últimos andares, eles costumam movimentar, mesmo com a fundação profunda, um pouquinho, gera essas trincas, essas fissuras, pequenas fissuras, né? Isso gera muito questionamento com relação à responsabilidade da construtora, né? Então, até quando a construtora vai ter que reparar? Quer dizer, não seria um vício, não seria nem a culpa, nem seria um serviço mal feito, e nem a construtora teria a culpa, teoricamente, e nem o morador tem culpa de estar com a parede trincada, né? Porque é um movimento que acontece em Santos. Nesse caso, seria um acordo, teria que ver, chamar um perito para determinar, porque o que mais ocorre são pequenas fissuras, né? Sim, as trincas e fissuras, elas são um objeto comum de litígio e pode sim decorrer de uma falha de qualidade dos materiais empregados ou da execução. No entanto, mesmo com a execução perfeita, elas podem vir a surgir por conta da movimentação de cargas no edifício. E aí existe um prazo... Até a movimentação da rua, às vezes, mesmo sendo fundação profunda, os fatores externos, às vezes pode trincar, o ambiente, a temperatura... Exatamente, variação térmica. Tudo influencia. E esses fatores eles são considerados nas ações. E a norma das garantias na ABNT, inclusive, ela prevê o prazo de garantia para surgimento de trincas e fissuras, já considerando esses fatores. E aí tem lá na norma das garantias, tem alguns fatores de redução de prazo ou de aumento de prazo, como, por exemplo, a temperatura. Então, a norma ela foi muito perspicaz, porque ela coloca um prazo ideal, se não me engano, para trincas e fissuras é de 5 anos, mas ela fala que fatores como a variação térmica podem influenciar nesse prazo. E aí você tem espaço para discutir judicialmente. Olha, nós estamos aqui na Baixada Santista, ambiente muito úmido, muito quente. Aí você consegue discutir a variação desse prazo. Muito bom. A gente chegou ao final do programa. Quero agradecer, Rafael, a sua presença. Eu acho que deixou os telespectadores aí contentes com as suas explicações. Quero agradecer também
a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.